de hoje eu vou falar sobre métodos para o controle estatístico do processo. Nas aulas anteriores nós falamos de diversas metodologias, de um histórico, né, do controle estatístico da qualidade, e agora a gente vai começar a entrar mais nas ferramentas propriamente ditas, né, nas ferramentas estatísticas, então gráficos de controle. Mais para frente nós vamos falar de análise de capacidade do processo, tá? Esse material ele é baseado principalmente no Montgomery, tá? Eu vou falar então um pouquinho de métodos para o controle estatístico do processo e daí a gente vai entrar nos gráficos de controle, tá? Nos primeiros gráficos de controle, e a gente vai continuar falando deles por algumas aulas ainda, tá? Bem, o controle estatístico do processo, também conhecido como CEP, é um conjunto de ferramentas que é bastante utilizado, né, para verificar a estabilidade do processo e na melhoria da capacidade do processo, né? Essa capacidade, por enquanto, vocês podem entender como a capacidade do processo de produzir peças ou resultados ou produtos conformes, tá? E o controle estatístico do processo visa, então, a redução da variabilidade. Para isso, nós precisamos conhecer um pouco o processo e entender o estado atual dele, né? Então, para reduzir a variabilidade, primeiro nós precisamos conhecer a variabilidade, tá? Então, algumas ferramentas de CEP que são comumente aplicadas em processos industriais, como nós já falamos, né? Algumas técnicas descritivas, como a produção de gráficos, histogramas, diagramas de ramos e folhas, a folha de controle, que nós falamos na aula passada, o gráfico de Pareto, que nós construímos também, né, com o objetivo de identificar quais são as falhas mais frequentes e quais dão maior prejuízo, digamos assim, né, quais têm maior custo. O diagrama de causa e efeito, que é o diagrama de Ishikawa, que nós fizemos também na aula passada, tá? E aí nós entramos então nos gráficos de controle. Então, vocês vão ver que nós vamos falar primeiro do gráfico de controle por variáveis, né? Essas variáveis, né, o que nós vamos chamar aqui de variáveis, são, em geral, variáveis quantitativas contínuas, tá? Depois, os gráficos de controle por atributos, então esses atributos aqui seriam variáveis qualitativas ou quantitativas discretas. Em geral, nós vamos chamar de atributos, tá? Então, imagina que os atributos podem ser, por exemplo, se a peça foi produzida conforme ou não conforme, né? Aí você vai classificar como conforme ou não conforme, mas você pode ter também o número de defeitos que tem em uma certa peça, né? E aí, então aqui a gente tem, né, por variáveis, em geral a gente vai usar gráficos de controle X barra IR, X barra IS. Para os atributos, nós vamos construir, em geral, gráficos para não conformidades, e aí não conformidades pode ser, então, se a peça é conforme ou não, ou o número de não conformidades, tá? E aí a gente já começa a imaginar, né, que dependendo da distribuição da variável que representa a sua característica da qualidade, você vai usar um gráfico ou outro aqui, tá? Então, se a sua característica da qualidade é uma variável quantitativa contínua, né, digamos então comprimento da peça, largura da peça, né? E se essa característica tem uma distribuição próxima da distribuição normal, a gente vai usar esse tipo de gráfico aqui, tá? X barra IR, X barra IS, tem outros, tá? Agora, se a sua variável é, por exemplo, indicação de não conformidade, né? Então, se o X tem distribuição de Bernoulli e você quer estudar, né, a evolução
do processo, considerando essa característica da qualidade, né? Se a peça é conforme ou não, a gente vai usar gráficos por atributos, tá? E a análise de capacidade do processo, então a gente vai estudar a capacidade do processo de produzir um produto final conforme, tá? Bem, tem alguns pacotes específicos para aplicação do controle estatístico do processo, né, das técnicas do CEP. Eu vou citar alguns aqui. Algumas técnicas, elas são tão simples que você pode programar mesmo, né, para ele produzir os gráficos, tá? Em outros casos, você pode estar interessado em construir gráficos mais personalizados do que os que estão implementados aqui nesses pacotes. E aí é mais fácil, né, você produzir mesmo os gráficos, construir à mão, né? Mas a gente vai passar pelo que tem, né, de desenvolvido já e está disponível. Então, essas primeiras bibliotecas aqui são de R, tá? Então, você tem QCC, que é Quality Control Charts, o SPC, que seria Statistical Process Control, Six Sigma, que tem mais as ferramentas da metodologia Six Sigma, tá? Depois tem esse pacote IQCC, que seria Improved Quality Control Charts, Quality Tools, Multivariate Statistical Quality Control, Multivariate Process Capability Indices, tem o ggplot2, né, que a gente usa, então, às vezes é mais rápido, né, mais fácil produzir à mão mesmo os gráficos, então o ggplot2 ele vai ser usado também, tá? E esses pacotes aqui, então, são de Python, né? Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que tem várias ferramentas que estão disponíveis em Python, né? Os códigos em Python, fazendo os gráficos à mão mesmo, tá? Vai chegar algum momento aqui do curso que a gente vai trabalhar com algumas constantes, né? Que a gente não fica calculando à mão toda hora. É mais fácil usar os valores que tem em uma tabela, tá? Então vai ter, em alguns momentos aqui a gente vai usar também tabelas da mesma forma que vocês usaram lá em cursos de estatística básica, né? Para distribuição normal, tá? Os gráficos de controle de Shillhart, que a gente vai usar aqui em várias aulas, eles são bastante utilizados em geral nas etapas analisar e controlar do DMAIC, tá? Então, analisar, né? Você vai analisar o estado atual do processo, se ele está em um estado de controle estatístico, tá? E controlar, né, que seria uma etapa de manutenção do processo, tá? Os usos fundamentais dos gráficos de controle são a redução da variabilidade do processo, né? Na verdade aqui a gente tem o objetivo de reduzir a variabilidade do processo, mas também de conhecer a variabilidade atual do processo. Um monitoramento e vigilância do processo, né, identificação de problemas da forma mais rápida possível e estimação dos parâmetros do processo ou do produto. Então, por exemplo, você quer saber qual o estado atual do processo, qual a variabilidade atual da característica da qualidade, né? E aí você vai fazer, então, usar os gráficos de controle para estimar esses parâmetros, em geral da média e da variabilidade. Bem, para determinar se um processo está controlado estatisticamente ou em estado de controle estatístico, é recomendado determinar quanto da sua variabilidade é devida a uma variação aleatória nos dados e quanto é devida a eventos únicos e individuais. Então, se você conhece a variabilidade atual do seu processo de produção, fica fácil de identificar se tem algo de errado acontecendo, tá? Para isso, você precisa de um histórico dos dados, né, do seu processo. Então, se você conhece como o seu processo se comporta, né, nos últimos meses, nos últimos dias, fica mais fácil de você detectar
se tem algum problema, né? Algum problema na máquina, no funcionário, que está causando um número maior de peças não conformes, por exemplo. Então, um processo ele é dito sob controle se as causas de variação são devidas somente a causas aleatórias, que não afetam de forma significativa o processo, tá? Então, nós já falamos aqui, dificilmente um processo de produção vai entregar duas peças exatamente iguais, tá? Existe uma variabilidade inerente em cada processo, né? Então, se você conhece essa variabilidade, você consegue saber se está tudo correndo normalmente ou se tem algum problema. Um primeiro gráfico de controle aqui, né, a gente pode observar então o que eu represento nesse gráfico de controle. Então a gente vai representar a linha central, né, então essa linha aqui seria a linha central, a linha superior de controle, a linha inferior de controle. Aqui no eixo X a gente tem o número da amostra ou o tempo no qual aquela amostra foi observada, e aqui a gente vai ter a característica da qualidade amostral, tá? Então, esses pontinhos são os pontinhos que foram observados, né? E aí, como eu já falei antes, a gente constrói um gráfico de linhas, né? Que nos ajuda a identificar possíveis padrões nessas peças produzidas, tá? Então, aqui eu tenho os pontinhos que são referentes a cada uma dessas amostras aqui, ok? E aí a gente consegue observar se aquele processo está ou não ocorrendo de forma esperada, tá? Esses pontinhos a gente espera que eles sejam distribuídos de forma aleatória em torno dessa linha central, tá? Então, ó, a gente tem a linha central, que é o valor médio da característica da qualidade, que corresponde ao estado sob controle, tá? O limite inferior de controle, LIC, o limite superior de controle. Então, os limites inferior e superior de controle, eles são determinados estatisticamente, tá? Esses limites estimam a quantidade de variação natural no processo. Dessa forma, se o processo está sob controle, praticamente todos os pontos amostrais estarão entre LIC e LSC, que é o que acontece aqui no slide anterior, tá? Além disso, a gente tem esse comportamento, né, que aparentemente está aleatório aqui em torno da linha central, tá? Bom, então, para definir o limite superior de controle e limite inferior de controle, a gente precisa ter um histórico, né, daqueles dados, tá? E aí a gente vai fazer o monitoramento do processo, adicionando novos pontos aqui ao longo do tempo, tá? Se em algum momento a gente observa um padrão aqui, vamos supor que a gente observa pontos aqui dessa forma, né? Isso daqui, claro, está indicando que o processo saiu de controle estatístico, tá? Porque eu esperava que eles estivessem dentro, né, desse intervalinho, tá? Bem, então cada vez que um pontinho cair fora dos limites de controle, você precisa observar, né, se aquilo foi devido ao acaso. Poderia acontecer se você tiver só um único pontinho, né? Pode ser que isso não indique necessariamente que o processo saiu de controle, tá? Mas você precisa verificar. Então, você não pode desprezar, né, quando o pontinho sair fora dos limites de controle. E aí, então, você precisa fazer uma investigação e uma ação corretiva para encontrar e eliminar causa ou causas atribuíveis responsáveis por esse comportamento. Então, aqui, causa ou causas atribuíveis vão ser os eventos, né, que causaram a desestabilização do processo, tá? Então, o que pode ser causas atribuíveis? Podem ser, por exemplo, teve uma falta de energia elétrica, teve a contratação de um novo funcionário que não estava treinado ainda, ou teve uma mudança grande na equipe, né? Teve um incêndio, por exemplo, e isso afetou a qualidade, né,
do produto produzido, tá? Então, as causas atribuíveis são os eventos que levaram, né, o processo a sair de controle estatístico, tá? Bem, mas não é só quando um ou vários pontos ultrapassam os limites de controle que a gente precisa ficar de olho no gráfico de controle. Se tiver algum padrão, né, não aleatório presente ali no seu gráfico, você também precisa verificar o que aconteceu, tá? Então, se você tiver pontos que se comportam de maneira sistemática, né, com uma tendência, por exemplo, ou de forma não aleatória, isso também pode ser uma indicação de que o processo está fora de controle, tá? Por exemplo, se você tiver dos últimos 20 pontos do gráfico, 18 acima da linha central, ainda que dentro dos limites de controle, né, e apenas 2 abaixo da linha central, então quer dizer, tem um padrão aí que precisa ser observado, tá? Claro que se a gente espera que os pontos estejam distribuídos de forma aleatória em torno da linha central, eu não espero que tenha uma proporção muito maior acima da linha central do que abaixo, tá? Isso também pode indicar que a localização, né, da característica da qualidade mudou, tá? Então, o gráfico de controle, ele exige uma manutenção, né? Você precisa refazer e deixar talvez de uma forma automatizada, mas certamente precisa ser olhado com uma certa frequência. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar dos padrões indesejáveis nos gráficos de controle. Então não é só esse, né, que a gente falou, uma proporção muito maior de pontos acima do que os que estão abaixo do limite central, né? Tem outros padrões que a gente vai observar também. Então, se você observar, por exemplo, uma sequência crescente de pontos, uma sequência decrescente de pontos, né? Isso pode indicar também. Vamos supor aqui um caso, né? Então, você tem aqui a linha central, o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Tá? E aí você tem os pontinhos aqui, né? Da sua característica da qualidade X, aqui pelo tempo. E aí você começa a observar um padrão aqui de pontinhos crescentes, tá? Então, se você fizer aqui o gráfico de linhas, aí você vai conseguir observar que aqui você tem um padrão, né, indesejável também, tá? Então tem algumas regrinhas, né, estão indicadas no Montgomery e a gente vai falar também quando que eu preciso olhar para o gráfico de controle com a desconfiança, né, de que existe algo de errado e que o processo saiu de controle estatístico, tá? A gente vai falar logo mais. Os fundamentos dos gráficos de controle de Shillhart vêm dos fundamentos teóricos da distribuição normal, tá? Então, por quê? Né? Os primeiros gráficos que a gente vai fazer vão ser pré-média, né? Então, vai ser x barra R, x barra S, tá? E logo mais a gente faz outros. E a gente sabe, né, que o x barra ele vai ter uma distribuição aproximadamente normal. Aqui, a gente precisa supor uma aproximação pelo teorema limite central, tá? A gente sabe que com amostras pequenas nem sempre isso acontece, né? Mas, para fazer os primeiros gráficos, a gente vai supor, então, que essa distribuição de x é aproximadamente gaussiana, tá? Se a gente supor inicialmente que a variável aleatória x tem distribuição normal, né? Então, nesse caso aqui, eu estou falando da variável aleatória que representa a minha característica da qualidade. Então, nesse caso aqui, eu estou supondo que a característica da qualidade tem distribuição normal inicialmente. Bom, então a gente sabe, né, que se x tem distribuição normal, eu consigo, né, observar suas propriedades, calcular as probabilidades de forma simples, tá? Então, notem que aqui a gente só está falando de uma x que tem distribuição normal
e aqui a sua função densidade de probabilidade, tá? Mas os gráficos de controle a gente vai construir inicialmente para o x-barra, tá? Então vamos supor aqui inicialmente, né, que W é uma estatística amostral que mede alguma característica da qualidade de interesse, tá? Então aqui a minha característica da qualidade de interesse vai ser uma estatística amostral que tem média μ de W e desvio padrão sigma de W, e que L seja a distância dos limites de controle à linha central em unidades de desvio padrão. Então L vai ser 1, a gente está a 1 desvio padrão de distância da média. Se L for 2, a gente está a 2 desvios padrão distantes da média, tá? E aí o Shillhart, ele propõe, né, que os gráficos de controle sejam construídos usando esses limites aqui, tá? Então, o limite superior de controle seria média mais L vezes sigma W, a linha central μ de W, e a linha inferior de controle seria μ de W menos L sigma de W, tá? Então, vocês vão ver que basicamente é isso que a gente vai repetir aqui, né, por diversas aulas, que é essa ideia aqui para calcular os limites de controle, tá? Então, média mais L vezes desvio padrão, a média seria o limite central e o limite inferior de controle seria média menos L vezes desvio padrão, tá? Notem que essa média e esse desvio padrão são conhecidos da característica de interesse, né, que é representada por essa estatística, tá? Então, a gente tem uma estatística, a gente conhece a média e conhece o desvio padrão dela, tá? Primeiro gráfico de controle que a gente vai falar é o gráfico x-barra e R, tá? Então, considere que x tem distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Uma amostra aleatória de x, que seria x1 até xn. Uma amostra observada. Então, aqui ó, a gente tem a variável aleatória e aqui a gente tem a amostra observada, x em 1 até x em n. Aí a gente vai ordenar essa amostra, né? Então, pega o mínimo x de 1, x de n, tá? Então, aqui você tem o mínimo e o máximo. E aí, você vai considerar a média amostral, que é o x-barra, e a amplitude, que é o R, tá? Isso daqui vai dar origem, então, ao gráfico x-barra e R. Bom, suponha que a gente vai observar várias amostras, tá? Então, cada pontinho do gráfico de controle vai representar uma amostra, tá? Então, aqui você tem o limite central, o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Então, cada pontinho desses daqui vai representar uma observação da característica da qualidade em uma amostra. Então, aqui ó, vai ser por amostra, tá? E aí, para cada amostra, a gente pode observar o x-barra e a amplitude, tá? E aí vem, então, o gráfico de controle x-barra e R, tá? Com a média x-barra, a gente vai monitorar a média do processo, né? A localização dos dados. E com a amplitude, a gente vai observar a variabilidade do processo, tá? Bom, para a média amostral, então, vamos calcular a média do x-barra, lembra? Então, a nossa característica da qualidade W era uma estatística amostral. Então, suponha que ela é x-barra. E aí, para construir lá os limites de controle, a gente precisava da média do x-barra e do desvio padrão do x-barra, tá? Então, essas contas aqui vocês já fizeram algumas vezes, né? Tenho certeza. O valor esperado de x-barra vai ser, então, o valor esperado dessa soma aqui, né, dividido por n.
o N sai do valor esperado, aqui cada um desses valores esperados é μ, lembra que o x tinha média μ, então a média do x barra é μ, tá? Então essa notação aqui, ó, é o valor esperado de x barra, que é μ, tá? E a variância? Então, a variância, a gente pode abrir, né? A variância do x barra vai ser a variância de x1 mais até xn dividido por n. Aqui, a gente tem, como eles são uma amostra aleatória, então significa que eles são todos independentes e com mesma distribuição. Então, isso fica n vezes sigma 2 dividido pelo n ao quadrado, né? Que o n sai ao quadrado da variância, tá? Então, a gente fica com sigma 2 sobre n. E o desvio padrão, então, do x barra seria sigma sobre raiz de n, tá? Então, aqui, ó, isso que a gente vai usar, né, para escrever como que ficariam os limites de controle nesse caso. Então, olha só, lembra que a gente tinha lá média de W mais L vezes sigma de W, né, para o limite superior de controle. Então, aqui, ó, a gente teria o μ, né, mais L sigma de x barra e μ menos L sigma de x barra. O que acontece é que a gente não conhece, em geral, o μ, tá? Então, esse limite superior e inferior de controle, eles são calculados, né, na prática, utilizando esse x barra aqui, tá? Então, você fica com limite superior de controle de x barra é o x barra mais L sigma sobre raiz de n, e o limite inferior de controle de x barra seria x barra menos L sigma sobre raiz de n, e o limite central seria x barra, tá? Então, com isso aqui, a gente constrói, né, o gráfico de controle com os limites de controle, e aí a gente vai começar a colocar os pontos das amostras observadas, tá? Bem, qual limite de L a gente vai usar, né? A gente poderia colocar 6 desvios padrão, né, para a direita e para a esquerda da média, só que o que acontece? Se a gente abrir demais esse intervalo, né, então a probabilidade de um ponto cair fora desses limites vai ser muito pequenininha, tá? O Shillhart, ele propôs usar 3 desvios padrão, tá? E ele se baseou no seguinte lema: então, se o processo está controlado, você deve evitar ajustes desnecessários que só tendem a aumentar a variabilidade. Ele percebeu que com limites 3 sigmas, enquanto o processo estiver controlado, raramente um ponto vai cair fora desses limites, tá? Então, o que acontece? Se você abrir muito o intervalo, você não vai detectar os pontinhos preocupantes. Se você fechar muito, então se você considerar L igual a 1 ou 2, por exemplo, então você vai começar a gerar muitos alertas, tá? Claro que isso pode variar de caso para caso, tá? Então, o default aqui seria usar 3 desvios padrão de afastamento em relação ao limite central, né? Que seria o valor de L, então. Então, a sugestão dele é usar L igual a 3, tá? E essa frase dele, né? Então, evitar ajustes desnecessários. Então, quando o time está ganhando, né? Se você mexer um jogador, pode ser que você desestabilize, né, aquele jogo. Então, se você não tem necessidade de ajuste, a menos que tenha um planejamento, né, para fazer uma mudança na produção, por exemplo, se estiver correndo tudo bem, você não deve propor mudanças desnecessárias, tá? Então, você vai ter custo, você pode desestabilizar o processo, né? E aí, então, o ideal encontrou o estado de controle do processo, né? Então, você continua, né, na inércia até que aconteça alguma coisa que te chame a atenção, que você precise verificar, tá? Então, se o processo estiver sob controle, não precisa fazer ajustes que não sejam absolutamente necessários, tá?
Bom, aí como que a gente fica então, né, com os limites lá para o gráfico de controle? Então, o limite superior de controle vai ser x barra mais 3 sigma de x barra, o limite central vai ser x barra e o limite inferior de controle vai ser x barra menos 3 sigma de x barra. Então, com um processo ajustado e estável, o intervalo mais ou menos 3 sigma de x barra engloba 99,73% dos valores de x barra, tá? Consequentemente, tem pouca chance de a média mostral observada x barra cair fora desse intervalo. Assim, um valor fora do intervalo pode indicar uma mudança da média, né, da localização dos dados por conta de alguma causa especial atribuível, tá? Bom, mas então vamos olhar aqui para os limites, né? Como que a gente usa isso na prática, né? Em geral, você vai observar o processo por um certo tempo, aí você vai calcular o x barra e o sigma de x barra, tá? E aí, depois daquele ponto, você vai começar a monitorar realmente o processo, tá? Vamos supor que você já tenha um histórico desses dados. Aí, nesse caso, você vai usar o x barra do histórico e o sigma do histórico, tá? Mas aí você precisa ver se realmente os dados ainda têm a mesma distribuição, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? Pode ser que vocês não entendam exatamente do problema, mas não tem tanta importância neste momento, tá? Então, na manufatura dos semicondutores, um passo importante na fabricação é a fotolitografia. Então, esse daqui seria o processo, né, em que um material fotorresistente de baixa sensitividade ou sensibilidade é aplicado à placa de silício e o padrão do circuito é exposto no material através do uso de uma luz ultravioleta de alta intensidade e o material resistente indesejado é removido através do processo de desenvolvimento. O que é mais importante aqui para a gente? É a característica da qualidade, que é a largura do fluxo do resistente, tá? Num processo de cozimento envolvido. Então, aqui, claro, né, quando você for trabalhar com esses problemas aplicados, você vai tentar entender um pouco mais, se vocês quiserem ler sobre esse processo, mas aqui é só um exemplo, tá? Então, ó, a largura, suponha que a largura do fluxo possa ser controlada em uma média de 1,5 micron e que se saiba que o desvio padrão da largura do fluxo é de 0,15 micron, tá? Então, ó, aqui você conhece o desvio padrão, tá? Naquele problema anterior, eu falei, a gente vai calcular o desvio padrão. Na verdade, em geral, você tem um desvio padrão conhecido, tá? Se você não tiver, aí você vai ter que estimar, aí depois a gente vai voltar nisso, tá? Bom, então aqui você faz as continhas simplesmente, né? Então você vai calcular o sigma do x barra, né? E aí você vai escrever então quais são os seus limites de controle, tá? Bem, colocados esses limites de controle, então você começa a monitorar o seu processo, né? Então aqui estão os limites superior e inferior e aqui estão os pontinhos que foram observados nas amostras, tá? Então aqui aparentemente está tudo com comportamento aleatório, né? Não tem grandes preocupações, tá? Aqui é importante observar que esses limites de controle, eles foram calculados com base na distribuição do x barra, tá? Então, aqui está a característica da qualidade original, ela tem essa distribuição aqui. E a gente vai usar a distribuição aqui do x barra, né? Que seria a sua característica da qualidade amostral, né? Então, para cada amostra, você vai ter um pontinho, né? E esse pontinho representa uma observação do x barra, tá? Então, é importante a gente identificar aqui que esses limites, eles são calculados para o x barra. Bem, então, o gráfico de controle, ele tem o objetivo de controlar, mas também de melhorar o processo, tá?
Em geral, a maior parte dos processos não opera em estado de controle estatístico, mas o uso rotineiro e atento dos gráficos de controle vai ajudar na identificação dessas causas atribuíveis, tá? Se essas causas puderem ser eliminadas do processo, a variabilidade vai ser reduzida e o processo vai melhorar. Então, aqui a gente tem uma ideia, né, da melhoria do processo com o gráfico de controle, tá? Então, você tem a entrada, a saída, e aqui dentro você tem, né, as suas medições e tal, detectar causa atribuível, né? E aí você tem, então, a saída do processo, tá? Bem, como a gente já falou, eu espero um padrão aleatório no gráfico de controle, tá? Pode ser que a gente tenha padrões, né, indesejáveis, e é importante a gente saber também observar esses padrões, tá? Então, para quem já fez séries temporais, já viu uma série estacionária, não estacionária, aqui a gente vai falar de uma forma bem simples, né? Então, aqui, quando eu tenho o processo estacionário não correlacionado, né? Nesse caso aqui um ruído branco, a gente tem esse padrão que é o desejável, tá? Aqui, embora a série seja estacionária, o que é uma série estacionária? É uma série que não tem grandes mudanças de característica ao longo do tempo, tá? Embora aqui a gente tenha um certo padrãozinho, né? Ó, esse padrão aqui é uma série correlacionada, autocorrelacionada, tá? E aqui a gente tem um padrão de tendência, né? De subir, depois de descer, depois de subir, descer de novo, tá? Uma série não estacionária. Então a gente vai fazer depois alguns exemplos para identificar esses padrões nos gráficos, tá? Aqui nesse gráfico a gente tem curvas características de operação para um gráfico de x-barra, tá? Então eu tenho aqui a probabilidade do x-barra estar entre os limites de controle e eu tenho a média do processo, tá? De acordo com o tamanho da amostra aqui, tá? E você vê então como se alteram, né, as probabilidades do x estar entre os limites de controle para diferentes tamanhos de amostra, que seria cada amostrinha que você vai observar, tá? Claro que, em geral, o ideal seria observar amostras grandes, mas numa linha de produção é caro observar amostras grandes, né? Então, aí você tem que balancear, né, o que você consegue fazer e o que vai custar caro demais, né, para o seu controle, tá? Bem, para os alunos um aviso aqui, que a primeira lista de exercícios está disponível lá no E-Disciplinas. Até a próxima!